E é isso aí, gente. Hoje, essa luz inesperada para iluminar um lado muito escuro, né, da nossa existência como humanidade. Provavelmente você viu o vídeo do Felca, o Felipe, que é um cara que está há um tempo produzindo conteúdo. Em geral, são conteúdos muito leves, de humor, bem simples, bastante inteligente, mas que já andou também enfrentando a questão das bets, né? Ele que recusou aí uma oferta de 50 milhões para fazer propaganda de bet, e que não só isso, ele que ficou famosíssimo primeiro quando experimentou a base da Virgínia, né? E foi realmente muito engraçado quando a Virgínia foi fazer aquele papelão naquela CPI, que era todo um palco de uma grande farsa. Ele demonstrou no seu programa já o enfrentamento a essa questão, denunciando o que significa o quão nefasta é a postura de alguém que é supostamente influencer, ou seja, que reconhece que tem a capacidade de influenciar a vida das pessoas, e o como ela tinha feito uma escolha, ela e muitos outros, de usar essa influência para ferrar a existência de pessoas que têm muitas dificuldades. Então, hoje a gente vai falar sobre o vídeo sobre a adultização. Mas antes de começar, eu queria lembrar, e desde que eu vi esse vídeo do Felca, uma lembrança imediata me veio, que foi no ano de 2020, eu li uma carta muito triste, que era de Flávio Miliaccio. Flávio Miliaccio foi um ícone da teledramaturgia, da dramaturgia brasileira, porque ele, além de ser ator, ele era escritor, diretor, ele trabalhou, né, desde lá dos tempos do início da televisão. Ele estava em programas infantis, mas é um cara que provavelmente você se lembra, porque anda muito famoso aí do seu Xalita, do Entre Tapas e Beijos. E o Flávio Miliaccio, em 2020, em pleno governo do neofascista Bolsonaro, né, da tentativa da instalação da ditadura, de a gente ver que aquela pessoa estava se regozijando com a morte das pessoas, ele tirou a própria vida e escreveu essa carta que eu vou pedir para a Thali e para o Raul mostrarem para vocês, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui hoje. Pode botar a carta, Raul. Essa é a carta escrita de próprio punho, e ele diz, né? Me desculpem, mas não deu mais. A velhice nesse país é o estar com tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora, num país como este. E com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças hoje. E quando ele diz cuidem das crianças hoje, e a gente vê o vídeo do Felca, a gente tem a plena certeza de que ele não foi ouvido nem na sua morte. Eu discordo, obviamente, da fala sobre o próprio Flávio Miliaccio, que diz que a vida dele foi um desperdício, né? Certamente não, foi uma vida que inspirou muita gente e que deixa essa mensagem final, literalmente final, foi a última preocupação dele antes de deixar esse... Então, Sônia, grande abraço. Então, eu vou fazer propaganda. Eu agora vou ficar essa pessoa que faz quinta-feira de manhã no Diário do Centro do Mundo, no DCM, e quinta-feira à noite aqui no Desacato. Fiz de manhã, né, propaganda do Desacato e trouxe aí para nós a Sônia Nobre, muito bem-vinda ao portal, e que a gente possa também estar se conversando por lá e por aqui, né? Mas então, essa mensagem tão dolorida, no meio de uma pandemia, onde pessoas estavam morrendo tanto, onde a gente estava sofrendo, e o Flávio Miliaccio, depois de uma vida tão rica, toma uma decisão tão forte, né, de tirar a própria vida, né, e de terminar com ela. Ele termina com uma grande lição que eu acho que a gente ainda não ouviu, que é essa lição que diz: cuidem das nossas crianças hoje. E o hoje, que era aquele hoje lá de 2020, mudou bastante para agora, né? A gente tem um processo acontecendo em que, por exemplo, o retorno do Bolsa Família, né, novamente exigindo vacinação,
exigindo matrícula na escola, quando a gente volta a ter uma política de desenvolvimento do país que tem emprego e que isso permite que as crianças possam voltar para a escola, quando a gente volta a ter um Ministério da Educação e que ele realmente, ao invés de ter um pastor sem vergonha tentando esconder ouro, né, e desviar dinheiro do Ministério da Educação, investindo, por exemplo, em educação integral, em formação de professores, em uma série de coisas, ainda assim, ainda falta muito para a gente cuidar das nossas crianças. E quando o Felca faz esse vídeo sobre a adultização, ele traz alguns temas que eu acho que são fundamentais. Mas eu queria, então, vamos começar para quem, né? Se você está em Marte, que acho que quase todo mundo viu pelo menos uma parte ou algum corte, a gente vai começar ouvindo um pouquinho o próprio Felca para a gente dialogar, então, com a fala dele e com a construção desse vídeo dele. Pode soltar aí o vídeo para a gente relembrar. Novinha, que naturalmente vai acontecer. Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte. Você sabe o significado da palavra adultização? O processo de adultização refere-se ao distanciamento da criança do seu mundo infantil e sua inserção precoce no mundo dos adultos. Agora eu te falo o verdadeiro significado. Sexualização precoce e maior risco de abuso, problemas de autoestima e insegurança, desenvolvimento emocional prejudicado, ansiedade, baixa estima, depressão e dificuldades de sociabilização. É aí que entra o Ítalo e outros. Por que pessoas como essas insistem em tirar a infância das crianças? A infância é um período curtíssimo das nossas vidas e todo o resto é vida adulta. Adultizar uma criança, fazê-la crescer rápido demais, é um dos maiores pecados que você pode cometer com uma alma. Mas respondendo à pergunta do porquê alguém faria isso, dinheiro. Para almas inescrupulosas, tudo é uma forma de ganhar dinheiro. E qual o valor de uma infância roubada? Quanto de dinheiro entrando fecha essa conta? O nome influenciador não é à toa. Se você tem uma câmera e um público, você tem poder para influenciar pessoas independente se para o bem ou para o mal. Tudo o que você mostra se torna lei para muitos que te acompanham. E com tanto poder e pouquíssima responsabilidade, o que você escolhe é mostrar crianças em traje de banho, expostas, dançando com pouca roupa, em ambientes adultos, com álcool, fazendo show seminua para adultos? Ah, mas não para sempre. As contas de Ítalo Santos e Camilinha acabam de ser desativadas e eles estão sendo investigados pelo Ministério Público. Mas é pouco. Além desses influenciadores pagarem, devemos cobrar em massa uma mudança nas redes sociais para que conteúdos como esse não sejam espalhados, permitidos, nem monetizados. Vai por mim. Tira o dinheiro dessa galera que tudo que eles fazem na vida perde o sentido. Talvez a própria vida perde o sentido. É extremamente comum crianças que crescem nos holofotes tornarem-se adultos disfuncionais. A gente sabe disso, a gente observa isso e continua colocando crianças nos holofotes, antes mesmo delas terem idade suficiente para poder sequer escolher. Imagina um adulto entra num consultório psicológico e diz assim: eu quero fazer uma regressão, eu só quero saber como é ser criança. Isso acontece. Cabe a você que assiste esse vídeo a mudança. Não veja como fofinho uma criança dançando, se sexualizando. Veja como que é um roubo do tempo perdido. Ah, espera aí. Um roubo de um tempo que não volta mais. Se não existir punição, mais casos serão gerados e mais crianças serão traumatizadas. As redes são podres. O que mais me assusta não é uma pessoa filmar uma criança. O que assusta é ter quem veja. Como Martin Luther King dizia, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Não assistam, não engajem, denunciem. Eu falo, mas influenciadores insistem em monetizar crianças. Ah, mas a criança que pediu, criança pede pra comer giz. A responsabilidade é dos tutores. Quantas infâncias perdidas e quantas crianças que crescem rápido demais vão precisar existir para darmos importância para o assunto? Enquanto isso, 1 a cada 8 crianças sofrem abuso sexual antes dos 18 anos. Essa realidade que o Felca denuncia, ele denuncia num lugar, que são as redes sociais, né? As redes sociais, a internet, é um lugar muito perigoso. E a gente sabe, por estatística, e hoje eu comentava, né? Muita gente não sabe, eu fiz mestrado em educação e infância. Essa era a linha de pesquisa do meu mestrado. Então, a gente estudava sociologia da infância.
E a gente estuda esse processo de o que significa quando você rouba a infância de uma criança. E aí eu preciso conversar com esse vídeo, concordando, eu concordo com praticamente tudo que o Felca disse, mas dando um passo atrás. Primeiro, é preciso dizer que a gente não tem exatamente o mesmo conceito de infância em todos os lugares. Assim como o sexo masculino ou feminino, que durante muito tempo a gente pensava que era uma determinação biológica, e quando a gente vai estudar a história da humanidade, a gente descobre que, na verdade, o gênero, que é essa forma de expressar uma possível relação com a natureza, com a fisiologia, numa sociedade, não tem uma determinação biológica, efetivamente, que a forma como a gente olhava, por exemplo, os órgãos reprodutores de homens e mulheres, em que em algum momento da história eles eram o entendimento era de que eles eram iguais, só que uns estavam para dentro e outros para fora. Essas coisas, e hoje o conhecimento que a gente tem genético, de que existem várias determinações, infância também não é um conceito biológico, não é simplesmente o fato de que é um ser em formação e isso é suficiente para a gente compreender o que significa infância. E, portanto, não há também uma mesma compreensão universal do que seria a adultização, que é a antecipação da vida adulta para uma criança. Provavelmente você viu na internet alguns vídeos que mostram crianças asiáticas, principalmente japonesas e chinesas, que acordam de manhã sozinhos, dobram o próprio lençol, escovam os próprios dentes, fazem a própria comida, comem, lavam a louça, guardam com 2, 3 anos de idade. Se você pensar, existe um estudioso chamado Philippe Arrier, que é um francês, que é muito famoso por ter escrito um livro, uma coleção de livros chamada História da Vida Privada. O Philippe Arrier, ele escreveu a História Social da Infância e ele diz que a infância foi inventada. No Brasil, a gente tem uma pesquisadora chamada Ana Isabel Santos, aliás, não é do Brasil, desculpa, foi em Portugal, na verdade, mas é escrito em português, que em 2012 escreveu esse texto, A Invenção da Infância. Existe um documentário da Liliana Stuhlbarg, que eu não sei se o nome é exatamente esse, desculpe se não for, mas está disponível no YouTube, eu recomendo muito que você veja, eu tenho algumas críticas a ele, mas ele é bastante interessante, que se chama A Invenção da Infância. E muitas pessoas, o Arrier, quando ele escreve esse livro da História Social da Infância, ele vai dizer que na Idade Média não existia infância, que as crianças, assim que conseguiam, mais ou menos, ficar em pé e se virar minimamente sozinhas, eram tratadas exatamente como os adultos. Há muitas críticas e várias pessoas que dizem que ele fez uma interpretação errada, porque as fontes dele não eram suficientes, enfim. Mas o fato é que o Arrier tem razão, que a infância não é um conceito universal, ela não existe da mesma maneira em todos os lugares. Se a gente lê o artigo do Rodrigo Bortolotto, por exemplo, sobre a importância da cosmovisão afro-ameríndia, a gente vai ver, por exemplo, que a Márcia Cambeba fala de uma infância onde, nos povos indígenas amazônicos, você tinha uma relação, a infância era principalmente aprender com a natureza. Se você vai ouvir o Olukemi, ele vai demonstrar que a criação da infância não era responsabilidade de uma família restrita, nem de um gênero, nem de uma pessoa. A criação das crianças era absolutamente coletiva, responsabilidade de todos. Você provavelmente já ouviu a frase, é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Então, a primeira questão que eu quero levantar é que a gente tem que tomar um cuidado com um conceito padronizado de infância que a gente tem na relação com a crítica à adultização. O que não significa deixar de criticar e defender as crianças disso, que é sim um ataque, mas é compreender esse fenômeno de uma maneira histórico-social mais complexa. Mas a gente vai voltar a conversar sobre isso daqui a pouco, depois do nosso comercial. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindi Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Ciel,
Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Então, bom, dito isto, olhar para a infância tem sempre que ser um processo complexo. A infância na periferia é diferente da infância no meio rural, que é diferente da infância dos povos das águas, e enfim, e ao longo da história esse conceito muda muito e se percebe de várias maneiras diferentes. A adultização igualmente não é um fenômeno padrão. Agora acontece o seguinte, a nossa realidade é que a gente percebeu a partir de um momento, e a minha mãe, Dona Jussara, essa que conversava, né, trabalhou muito tempo no SUS, no Sistema Único de Saúde, antes dele se chamar SUS, inclusive, né, no Sistema Público de Saúde, e eles acompanhavam, e a gente ela conta que tinha índices e locais em que você tinha 40% das crianças morrendo antes de completar um ano. Inclusive, o Arriet diz que esse era o motivo pelo qual não havia uma sacralização da infância durante a Idade Média, o que, como eu disse, já recebeu várias críticas, mas tem um fundo de verdade, porque morria muita criança. Então, eles não se ligavam a elas, porque a perspectiva, a chance de que não vingasse, e a própria existência dessa expressão em português, fazia com que as pessoas, por exemplo, em situações de naufrágio ou de escassez de comida, que foi uma coisa que já foi usada, inclusive, pela extrema-direita de maneira bastante sórdida, eles privilegiassem os mais velhos, os que já vingaram, entre muitas aspas, e não as crianças que estavam em formação, porque na concepção deles, dentro de uma história muito complexa, isso de alguns povos, isso nem era bem verdade, como eles, né, relataram, mas tem um fundo de verdade nessa mortalidade infantil que era muito alta antes da gente desenvolver vacina, antes da gente desenvolver o cuidado com a água, né, a capacidade de ter banheiro, então de separar os dejetos, de dar tratamento aos dejetos de esgoto, por exemplo. Mas o fenômeno da adultização não nasce com a internet. Pelo contrário, quando você conhece a periferia brasileira, você vai saber que as crianças da periferia começam a trabalhar muito cedo, até hoje. A gente está tentando erradicar o trabalho infantil no Brasil e isso está muito longe de ser alcançado, ainda que temos índices muito melhores hoje do que há 10 ou 50 anos atrás. Mas o fato é que a gente ainda tem criança trabalhando em muitos ofícios. Agora, em geral, existem alguns ofícios em que o fato da criança estar trabalhando é romantizado. Hoje em dia, a gente não permite mais romantizar uma criança estar trabalhando como empregada doméstica, trabalhando na colheita da cana, trabalhando na palha de babaçu, trabalhando como aviãozinho do tráfico. A gente não romantiza isso. Mas a gente romantiza a criança que é adultizada quando é esportista, quando é artista de televisão, quando é artista de comercial. E agora com essa suposta categoria de influenciador mirim. Eu considero que não existe influenciador mirim. Influenciador mirim é exatamente como uma criança sendo explorada por essa família, ou por um entorno, ou pelas empresas, e eu diria inclusive né? E pela família, e pela empresa, e pela rede social, todo mundo extorquindo essa possibilidade de viver a infância que as crianças deveriam ter direito. E quando isso acontece, e aí a mesma coisa com pastor mirim, não existe pastor mirim, existe criança adultizada sendo submetida a um regime de opressão onde ela é obrigada a performar uma coisa que dá dinheiro para alguém, né? E esportista, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Se é verdade que você não tem como começar uma carreira de ginasta olímpica depois de adulta, também é verdade que sim, essa criança está sendo adultizada e ela está sendo adultizada de uma maneira bastante cruel, porque além de tudo tem um rigor no procedimento, né? Você regula a comida, o sono, os treinos, toda a vida da criança. E aí a gente não pode fingir que isso também não é adultização. O Felca está fazendo um apelo
para que uma determinada forma de adultização, de exploração das crianças, que além de envolver exploração do ponto de vista de adultizar, ou seja, de não permitir a ela se desenvolver como criança, está usando de uma exploração da imagem dela, que é proibida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é bom que se diga, isso vale para novela e vale para rede social. É uma forma de exploração que envolve uma sexualização precoce, e aí é bom que se diga que essas pessoas da direita hipócritas, que são de fato defensores dos estupradores, defensores dos pedófilos, por exemplo, quando impedem as escolas de fazer educação sexual das crianças, acusando a gente de fazer nas escolas, quando na verdade eles querem que a gente não faça educação nas escolas, para que as crianças deles não estejam preparadas para reconhecer aquilo como uma forma de violência e denunciar pais, tios, irmãos, avós, amigos, padrinhos, vizinhos que estão de fato explorando sexualmente essas crianças, ou mães e pais que estão expondo sexualmente essas crianças e adultizando e sexualizando elas para ganhar dinheiro com a anuência das big techs, que são parceiras dos valores e da ideologia, mas principalmente parceiras dos fatos que elas enchem as burras de dinheiro com a exploração sexualizada das crianças. Então, a gente vê o Felca fazendo um apelo, e aí eu preciso deixar um registro. Esse apelo que o Felca está fazendo é o apelo que Janja Lúzula da Silva fez quando foi envolvida num suposto pseudo-escândalo inventado pela mídia corporativa, onde eles tentaram inventar que ela criou um constrangimento a fazer uma pergunta para o Xi Jinping, quando, na verdade, o que a Janja estava tentando fazer era exatamente aprender com o país que tem a melhor prevenção e relação e regulação deste mercado, destas empresas que têm um potencial ofensivo de roubar infâncias, de matar pessoas, de acabar com o desenvolvimento de saúde pública, de envolver pessoas em uma série de problemas, como o que aconteceu com vacina, com a morte das pessoas na pandemia, com acabar com soberanias, com democracias, como a gente está vendo. E a China é o país onde melhor isso foi equacionado, porque as redes foram reguladas antes de serem instaladas. E quando a Janja pergunta para o Xi Jinping, e não podia estar perguntando para uma fonte melhor, a preocupação dela era exatamente a mesma do Felca. Então, a gente, de fato, precisa entender, primeiro, que a adultização não é um fenômeno das redes sociais. Mas, como vários fenômenos sociais, a adultização se torna aguda e de maneira criminosa, porque não é regulada de maneira nenhuma para encher as burras de dinheiro, repito. Então, é isso. Como disse o Felca, a vida dessas crianças está sendo roubada para alguém ganhar dinheiro. Esse alguém um pouquinho desse dinheiro fica para a mãe, para o pai, para o responsável, para o familiar, para quem está, né? Ou para esses gigolôs, tipo essas figuras que ficam aí agenciando ou criando situações e programas de reality show com crianças. As pessoas que criam ou transformam seus próprios filhos em supostamente influências mirins, que na verdade são crianças cujas infâncias estão sendo roubadas. A gente precisa lembrar que essas pessoas ganham muito dinheiro. Os caras, os pastores mirins também, o pastor da igreja, o adulto que é responsável, o pai, a mãe, a família, que estão permitindo que a criança tenha a vida roubada, a infância roubada para ficar lá, doutrinando ideologicamente. Esse povo que tem essas coaches mirins também estão sendo adultizados, estão sendo ensinados a odiar o conhecimento, a ignorar o conhecimento. Tudo isso é um procedimento que precisa ser regulado, porque os donos pilantras dessas grandes, imensas empresas que têm a capacidade de mexer com a democracia, com os direitos, com a saúde pública, com as infâncias, não tem que responder pelos crimes que são cometidos dentro dos ambientes que eles criam. E muito mais ainda, não tem que responder pelo fato de eles estimularem, monetizarem, ganharem e darem dinheiro para quem vende esse produto dentro do seu estabelecimento. Então, isso é muito sério. A gente tem que entender que não é só no Brasil, né? E o Flávio Miliati e o Felca entendam, o problema da adultização é um problema praticamente mundial. Agora,
em níveis diferentes, em situações diferentes. É importante a gente entender que no Brasil de hoje, o primeiro lugar mais perigoso para a existência da criança, o lugar onde ela sofre mais acidentes, mais violência psicológica, mais violência física, mais violência sexual, se chama casa. A casa dela. Então, se você ensinou o seu filho a temer os estranhos, infelizmente, eu lamento lhe dizer, mas você precisa ensinar ele a temer os conhecidos. O pai, o irmão, o vizinho, o avô, o tio, o padrinho, o professor, o pastor. É preciso ensinar as crianças a temer os conhecidos. Porque 70% a 80% das violências sexuais contra crianças são cometidas por conhecidos e não por desconhecidos. Os estranhos são seguros, por incrível que pareça. Segundo, se você quer defender a sua criança, o segundo lugar mais perigoso são as redes sociais. Então, não exponha o seu filho de maneira nenhuma. O ideal é não postar uma única foto. É não postar um único vídeo. É não colocar. Porque o que entra na internet é eterno. Você não consegue apagar. E agora, com inteligência artificial, pode ser transformado numa coisa diferente. E esta rede social é um lugar que está preparado para absorver esse conteúdo e entregá-lo na mão de predadores sexuais. Terceiro, predador sexual não anda com uma plaquinha, não tem cara de mal. Então, ter perfil fechado... Ah, não, mas eu só publico no meu perfil, ele é fechado, só tem gente da família. Eu lamento lhe informar, tem uma probabilidade imensa de que o pedófilo seja alguém da sua família. Porque é alguém da família de alguém, porque estão em todos os lugares, eles não têm uma plaquinha. Então, não faça, entendeu? Não exponha. Outra coisa que eu consegui desenvolver mais de manhã e que não vai dar para falar tanto, que é cuide para não expor a sua criança às telas. Porque isso também, além de gerar uma série de problemas de desenvolvimento, gera uma série de problemas emocionais, psicológicos, de autoimagem, de autocompreensão, de relação com o próprio eu, que é gravíssimo. E quem viu o vídeo completo do Felca vai perceber que ele fala disso com uma psicóloga no final. Além disso, então, casa é o lugar perigoso, familiares são mais perigosos, conhecidos são mais perigosos do que estranhos. A gente precisa defender as escolas e o direito, não só o direito, o dever das escolas de fazer educação sexual. E saiba que, por que eu disse e sempre digo que o PL do estuprador, que era aquele, a bancada da direita que muito fala disso, que muito fala de pedofilia, na verdade são os grandes defensores desses caras. Porque eles perseguem a instituição principal na defesa das crianças desse tipo de predador, que são as escolas. Em geral, as crianças conseguem contar isso na escola, elas conseguem contar quando tem aulas de educação sexual, que são o oposto da sexualização precoce, mas são o fundamental para a compreensão para a criança do que é sexualização, do que é sexualidade saudável, do que é, inclusive, a violência sexual, que ela não tem como saber o que é se ninguém conversar com ela sobre isso. Ela não tem como saber que isso está proibido. E ela, em geral, manifesta, consegue falar sobre isso dentro da escola, que é quem chama conselho tutelar, polícia, e denuncia esses predadores que, infelizmente, a gente precisa reconhecer, não moram lá longe, não tem cara de mal, não tem chifrinhos nem dentes compridos. Eles são pessoas com aparência e comportamento absolutamente normal, a não ser quando estão sozinhos com crianças. Então, você só tem duas maneiras de proteger o seu filho. Primeiro, ensine ela a temer conhecidos. Ensine ela onde pessoas podem ou não podem tocar ela. Não force crianças com falas do tipo, o titio quer te dar um beijo, aí a criança empurra e diz que não quer, e você diz, o que tem? Deixa eu te... Não faça isso. A criança só vai ganhar carinho se aquilo for carinho. E só é carinho se ela gostar. Se ela está dizendo que não quer, você não vai forçar ela a aceitar, porque isso no inconsciente dela vai em outra situação onde você não estiver perto, e alguém for avançar o sinal para situações que deixem ela mais confortável, ou que inclusive vá ferir-la, ela vai entender que ela é obrigada a aceitar, porque ela foi ensinada pela mamãe que tem que ganhar o beijinho do titio, que tem que ir para o colo do titio, que tem que... E não é isso que a gente tem que ensinar. A gente precisa ensinar as crianças e ensinar os titios a respeitar a vontade da criança. A criança não quer ir para o colo, ela não quer ganhar beijo, não dá, pronto, acabou, não é para dar. Ela tem que compreender que o corpo dela é o palácio dela e que ela tem que ser respeitada nele. Então,
E a outra coisa é defenda, não só não critique, como vá cobrar que a escola faça educação sexual na escola. A gente precisa reconhecer que em Florianópolis, por exemplo, a professora Juliana Andósio começou a ser perseguida pelos pais depois de ensinar as crianças como ligar para o Disque 100 e denunciar violência. Ora, se eu sou a professora e fico sabendo que tem um pai reclamando da escola porque nós ensinamos as crianças a se proteger de violência, o que eu posso pensar? Que esse pai tem culpa no cartório, ele está fazendo alguma coisa com essa criança que ele não quer que a criança tenha instrumentos para denunciar. Ou seja, né? Então, não só defenda, como cobre que a escola faça, e cada vez que um pai for lá tentar impedir, você vai lá e dizer: você é um possível estuprador porque não quer que a escola possa ensinar o seu filho a se defender de você. Porque a gente, professor, tem muita dificuldade de fazer isso, porque a gente é ameaçado de perder o emprego. Mas você, se for um outro pai, uma outra mãe da mesma comunidade da escola, você tem autoridade. E eu digo, todos os instrumentos curriculares dizem que é obrigação da escola tratar da questão da sexualidade, da educação sexual, da preparação das crianças para essa, que tem que ser uma coisa muito saudável e que não é, exatamente porque a gente vive numa sociedade patriarcal, misógina, onde os homens são ensinados a se aproveitar dos corpos das crianças e das mulheres como se fossem propriedade sua. Então, a gente não pode admitir. Enfrentar a misoginia é uma forma de proteger as crianças. Ensinar ao seu filho uma masculinidade saudável, uma masculinidade que respeita, que reconhece a alteridade do corpo do outro, também é uma forma de evitar que amanhã ele se torne um predador. Então, a gente precisa enfrentar esse problema. E todo o apoio a formas que estão sendo debatidas, principalmente o projeto 2608, para regulamentação das mega empresas super lucrativas que lucram muito com a difusão de mentiras e de exploração sexual de crianças, que são as Big Techs. É isso que a gente precisa entender. Não é censura, e eu acho meio patético que haja pessoas na esquerda que ainda tenham dúvidas sobre isso, né? Não é censura. Do mesmo jeito que você regula as grandes empresas farmacêuticas e diz que elas não podem vender qualquer porcaria e tem alguém olhando o que é que elas estão distribuindo, a mesma empresa que precisa de regulação, porque os dejetos da produção dela não podem ser jogados no rio sem tratamento e vai ser multada se desrespeitar, do mesmo jeito, as grandes Big Techs precisam ser reguladas para impedir que elas sejam instrumento de uso para ataques à democracia, para difusão de ideologias opressoras que propõem a eliminação do outro, como nazismo e fascismo, e que sejam difusoras de misoginia, de racismo, de práticas que colocam em risco a vida das mulheres, das crianças, dos negros, das pessoas LGBT. E aí, por último, mesmo, porque eu já pensei meu tempo, preciso dizer para vocês, o cinismo, a hipocrisia desses canalhas defensores de estupradores e defensores de pedófilos, porque é isso que eles são, vem fazer com eles perseguirem a presença de crianças em ambientes que são absolutamente saudáveis, onde tem zero registro de violência sexual, que são, por exemplo, as paradas da diversidade. Nesses lugares, se você procurar estatisticamente, você não encontra um único registro. O cinismo de pessoas que vêm dizer que são contra pessoas trans, porque pode ser que um homem que queira violentar uma menina, uma criança, entre num banheiro se fantasiando de pessoa trans, não tem registro. Isso praticamente não aconteceu. Você é o que a gente chama de residual. Você quase não encontra registro. Agora, registros de pai, tio, avô, primo, irmãos, pastor, vizinho, padrinho que violenta criança sexualmente, isso é uma profusão. Então, estatisticamente, a gente tem que olhar para onde realmente está o perigo. E aí eu vou terminar concordando com o Felca, mas principalmente com a frase do Flávio Miliático: cuidemos das nossas crianças hoje, que é o que a gente precisa fazer todos os dias. Um grande abraço, até semana que vem. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.